E aí galera, tudo bem? Estamos de volta aqui no Geotronics com o terceiro episódio da série O Engenheiro. E a nossa convidada hoje é a engenheira Luana Cruz. Tudo bem, Luana? Tudo bem, Alexandre, graças a Deus. Tudo jóia? Eu sou a Luana Cruz, eu tenho 40 anos, sou engenheira civil, me formei recentemente. Como engenheira civil eu sou um bebê, apesar da idade. Me formei o ano passado, então tem 2-3 meses o meu CREA definitivo, estava com provisório. Eu sou natural de Osasco, morei muitos anos lá e hoje moro em Sorocaba. E entre esse nasci em Osasco, morei tanto tempo lá e me formei o ano passado como engenheira, como é que começa essa carreira profissional? Então, a minha vida profissional, ela começou como mãe. Antes de começar a trabalhar, eu comecei sendo mãe, aprendendo a ser mãe bem jovem. Fui mãe na adolescência, então foi um grande desafio para mim. Isso acabou trazendo grandes conquistas, grandes aprendizados, grandes resiliências na vida. E depois, já com uma certa idade, porque eu fui mãe adolescente, não dava para trabalhar na época, mas assim que eu fui me estruturando, eu comecei a trabalhar. Aí eu trabalhei como vendedora num shopping, lá em Osasco mesmo, trabalhei como call center de atendimento, até a ser como braço direito da supervisão, até ter a minha própria equipe para cuidar. E isso eu trabalhei nesse período em Alphaville, ali no centro comercial. E depois disso aí você ficou sem trabalhar depois desse tempo que você saiu ou você foi para outra área? Durante um período por escolha, eu dediquei totalmente e exclusivamente à minha família e ao meu filho. Então meu filho era bem novinho, então tinha as dificuldades, né, de estrutura de família, com quem cuidar, então era tudo um grande desafio ali. Então optei por me dedicar a ele, a ajudar na escola, a ter o desenvolvimento aos poucos, para depois vir a voltar e a pensar a trabalhar. Então depois desse tempo aí você volta a trabalhar e deixou o filho e o marido lá? Não. Nesse período meu filho cresceu, eu me separei, fiquei alguns anos casada, mas me separei. E a partir dali começa a história da Luana profissional. Então, naquele período em que eu havia me dedicado a essa necessidade que foi importante e eu precisava me dedicar àquilo, né? Era minha responsabilidade ser mãe, não era da minha mãe, não era da minha avó. Então eu precisei arcar com as minhas consequências. A partir da minha separação, eu voltei a olhar para a Luana, a olhar o que eu queria, o que eu gostaria de estudar, o que eu gostaria de ser, mesmo sem saber, voltei a trabalhar. Eu tive uma oportunidade de trabalho e nessa oportunidade foi ali que começou a minha história. Comecei a me desenvolver e a crescer e a conhecer uma área que era totalmente desconhecida para mim. Que área foi essa? Topografia. Uma área que você gosta bem pouquinho, bem pouquinho. Imagina, né? Então eu tive esse convite, né, inesperado, mas como eu costumo pensar, como eu costumo acreditar, Deus ele coloca as oportunidades certas na nossa vida. Deus ele coloca as pessoas certas na nossa vida e a gente basta estar atento. Então eu tive essa oportunidade, esse convite, bora trabalhar comigo. Esse meu ex-chefe não sabia o que era. Quando eu perguntei o que era, ele falou que ele trabalhava com topografia. Inclusive eu não sabia o que era topografia. Precisei pesquisar no Google o que era, o que envolvia. Então eu sempre fui muito curiosa, perguntava muito para ele como que acontecia, o que envolvia o trabalho dele, mas eu tinha zero conhecimento de desenho, zero conhecimento do trabalho, mas ali eu passei a me desenvolver. E dessa parte de desenho, de topografia, para chegar na engenharia civil, como foi? Nesse período eu trabalhei 5 anos nessa empresa de topografia, né? E ali era o foco totalmente de levantamentos topográficos, planimétrico, planialtimétrico, georreferenciamento de áreas rurais, que era em São Roque, né? Então todo o nicho era voltado a isso.
E eu passei a ter esse amor à topografia. A topografia ela começou a bater mais forte dentro do meu coração e ali eu fui me encontrando. Eu fui vendo que finalmente, com 30 anos, 31 anos de idade mais ou menos, eu passei a procurar ter sonhos, que era voltar a estudar, a me formar, mesmo que aquilo muitas vezes era desafiador, muitas vezes eu tinha que lidar com meus medos, achar que eu não era capaz, eu tinha ficado muito tempo ausente, né, do mercado de trabalho, muito tempo ausente da escola, porque eu estava com outros focos. Então a partir dali foi um grande desafio. Só que a topografia era o meu foco, eu queria ser engenheira agrimensora. Só que na região que eu morava, não tinha engenharia de topografia, não tem, né? Até hoje não tem engenharia agrimensora. Mas a engenharia civil era a porta de entrada ali. Eu fui vendo que através da civil eu podia optar por uma pós, uma especialização e deixar que os anos e a vida fossem me direcionando e depois eu pensava no depois. Eu só queria estudar. Então foi assim que você começou a engenharia. Isso. E você fez engenharia onde? Eu fiz engenharia civil aqui em Sorocaba mesmo. Então de início eu me inscrevi no FIES, então eu prestei a prova do Enem. Foi difícil, bastante difícil. Na minha primeira prova não deu muito certo, mas fui relembrando, estudando, reaprendendo. E aí eu consegui passar na prova, comecei a trabalhar, estudar na Unip aqui de Sorocaba. E aí eu fiquei um ano no FIES pensando, depois eu pago, muito caro, mas depois eu pago. Mas prestei o Enem novamente e passei no ProUni. Com o ProUni eu tive a oportunidade de ficar mais tranquila, porque eu tive a bolsa 100%, então minha faculdade totalmente gratuita para mim naquele momento. Então eu passei a ficar mais tranquila com essa questão financeira, que eu me preocupava bastante, né? Totalmente sozinha ali naquela nova fase da vida. Então eu pensava, como que eu vou trabalhar, estudar, cuidar das minhas coisas? Então Deus abriu essa grande porta aí na minha vida e eu fiz questão de entrar. E depois, como é que continua seu desenvolvimento profissional aí lá das memoriais descritivos, dos georreferenciamentos, das plantas de remembramento, desmembramento? O que você está fazendo hoje? Então hoje eu trabalho na Check Topografia, então tenho me desenvolvido ali como engenheira, porque é uma empresa focada totalmente em topografia de obras. Então eu trabalhei 5 anos antes numa empresa que era só topografia, né? Só que eu já estava ali já para me formar, né? Por mais que ia faltar aí uns 2 anos para me formar, eu queria me desenvolver. Eu não queria correr atrás do tempo perdido, digamos assim, profissionalmente, né? Então eu precisava alcançar isso. Eu sabia que tempo já não era muito o que eu tinha ali naquele momento, né? Eu queria me desenvolver logo. E eu comecei a focar, falei assim, eu com 40 anos eu vou estar formada, engenheira, mas trabalhando na área que eu amo, que é a topografia. E aí eu passei a buscar novas oportunidades. Então, na empresa anterior eu tive uma grande oportunidade de aprendizado, né? Então eu vim de uma pessoa que não sabia nada de topografia, nem o que ela era. Eu tenho até uma história um pouco engraçada nisso. No meu primeiro desenho que eu fui formatar lá para plotagem, a minha colega de trabalho, que depois virou minha grande amiga, a Josi, ela falou, Luana, a tarefa é essa, eu fui fazer. A hora que ela abriu a planta, ela falou, Luana, o que você fez com o norte? Eu falei, o que foi? Ela, você mexeu no norte? Eu falei, é que ele estava inclinado, estava torto. E eu deixei ele apontado para o norte. Aí foi ali a minha primeira lição na topografia, né? Que norte não se rotaciona e que pontos topográficos não se move. Então eu lembro que ela bem paciente, a gente riu até hoje, a gente até ri. Tem horas que ela até fala, às vezes ela me vê trabalhando, vê uma foto, a gente conversa até hoje. Ela fala, Luana, quem diria, né? A menininha que rotacionava norte. Não tá rotacionando o norte mais não, né? Não, prometo que não. Então eu passei a ter esse desenvolvimento gradativo e
e compreensivo, né, diante da minha história, das minhas oportunidades na vida. E aí eu entrei nessa empresa justamente porque eu queria me desenvolver profissionalmente. Eu queria ser uma engenheira civil com aquilo que eu amava, que era a topografia. E aí foi quando eu tive essa oportunidade. Então a Check Topografia, ela vem agregando nesses meus conhecimentos, né? Naquela informação de que eu não sabia nada sobre topografia, quando eu entrei na Check também era um mundo novo, né? Eu estava estudando, mas era uma área que eu não trabalhava, eu não convivia com aquilo. Então foram grandes desafios, e quando eu acreditava que eu tinha vencido um, vinha outro. Às vezes no mesmo dia vinha uns 3. Eu lembro dessa época sua, a gente trabalha junto, tá, gente? A Luana trabalha comigo. Eu lembro da minha esposa chegar em casa e falar assim pra mim: nossa, a Luana faz uns desenhos lá e começa, ai, que bonitinho meu desenho e tal. O que acontecia nessas épocas, Luana? Então, era tudo encantador, né? Eu vim de uma empresa que a gente trabalhava com topografia. Então era um foco da planta, do plano altimétrico de curva de nível. Aí eu vou para uma empresa que tem tecnologia, que tem um software que faz os processamentos em 3D. Aí eu vou fazer o processamento, eu vou verificar o volume daquela pedra, por exemplo, né? Uma pedra no caminho ali da obra. Aí eu vou calcular o volume, eu giro o 3D, ele fica colorido. Eu me encanto, né? Aí é minha paixão. Que legal. Um pouco. Luana, esse mundo da topografia, junto com a engenharia civil, vem com um banho de tecnologia aí. O que profissionalmente você deseja para o futuro nessa relação que você ama tanto, que é a engenharia civil e topografia? Eu desejo que a topografia não seja um problema para as obras. Então, nós ouvimos muito, até na faculdade, é interessante que a matéria da topografia ninguém nem quer saber muito, né? Aquela pessoa que começa a estudar engenharia civil, ela está com outros focos. São poucos que se preocupam ou querem a topografia, até porque tem outras áreas, né? Eu fui para topografia porque não tinha a engenharia de agrimensura. Mas o que eu desejo para o nosso futuro é que nós, né, amantes da topografia, empresas de topografia, se especializem e que sejamos referências, que a topografia ela seja para agregar as obras, que nós possamos olhar aí as rodovias, estradas do nosso Brasil e do mundo e saibamos que a topografia ela fez um excelente trabalho ali, desde o começo até a entrega do material. E o que são as novas tecnologias aí que você está suando a camisa aí para aprender, para frente? É muita coisa, né? É muita coisa para aprender, né? Muita coisa para se desenvolver. E uma das tecnologias que nós não podemos ficar para trás é a implantação do BIM, né? É o trabalho em BIM para que tudo se converse, para que tudo ganhe realmente quantitativo de tempo, quantitativo financeiro. Uma boa obra é aquela que é executada com um tempo bom e com um orçamento bom. Com um lucro bom. Com um lucro bom. E com uma boa qualidade. Sim. Né? Então a gente vem se desenvolvendo nisso. Eu estou estudando atualmente o Civil 3D. Quero fazer uma pós em infraestrutura, porque aí fica focado totalmente a topografia com a engenharia. E as tecnologias, elas estão aí para facilitar a nossa vida, né? Então hoje, por exemplo, eu tenho me desenvolvido com levantamento aéreo. Então aprendi a me desenvolver e fazer os processamentos de fotogrametria para que a gente trabalhe com as ortofotos, que agregue nos trabalhos, que agregue nos projetos, e com isso a gente ganhe mais tempo e mais qualidade. E atualmente, um dos bebês mais recentes aí é o levantamento aéreo com LiDAR, né, que transmite para nós ali milhares e milhares de pontos com precisão, né, com precisão de coordenadas, norte, este, cota, nos permite fazer em tempo recorde, cálculo de volume, aquilo que a gente poderia levar às vezes semanas com uma topografia convencional, com um levantamento topográfico convencional,
a gente consegue otimizar isso em 1, 2 horas e ter um trabalho formidável, um resultado fantástico. Então, eu espero que cada vez mais a gente se desenvolva nisso, cresça e seja para agregar, né, aos projetos e às construções existentes hoje. Ô, Luana, você comentou aí sobre a tecnologia LiDAR, essa quantidade de ponto preciso. Como é que está o mercado atualmente? O que a gente tem aí de software, de equipamento? Então, o mercado está acompanhando o crescimento, né? Está acompanhando. Os profissionais, é a gente que tem que correr atrás desse crescimento. Então, com o levantamento aéreo, com o LiDAR, nós vemos a crescente necessidade de se desenvolver e se preparar, né? Porque não basta a gente ter o equipamento que execute o seu trabalho como é para ser executado, porque ele foi configurado para isso, e a gente chega no escritório, na sala técnica, com um material e não sabe o que fazer com ele. Então, o software, hoje eu trabalho com o LiDAR 360, que é o software mais especializado e específico, né, para esse tipo de processamento. Então, ele possibilita a manobra ali, a modelagem de várias questões. A gente consegue classificar o solo, então você vai lá, faz o seu voo, mesmo numa área igual nós estamos aqui hoje, com árvore mais fechada, não importa. O LiDAR, ele tem essa capacidade, né, de fazer esse levantamento ali e pegar o ponto da coordenada norte-este e a cota de altitude mesmo embaixo de uma copa de árvore. Então, para que isso tenha o resultado do que o drone faz, do que o LiDAR acoplado nele faz, a gente precisa de um bom software. Então a gente tem se especializado nisso, tem focado em aprender cada vez mais o que ele é capaz de nos fornecer, e graças a Deus a gente está tendo um bom retorno. A gente está tendo uma boa otimização de tempo, de qualidade. Vou fazer um desafio para você aqui, já que você trouxe esse assunto. Eu vou trazer um desafio para você fazer um vídeo para nós, para pôr no canal Geotronics sobre o LiDAR e o LiDAR 360, essa classificação de pontos. Estamos combinados? Combinado. Vai todo mundo olhar o vídeo e vai falar, ai, que lindo! Luana, você sabe que eu tenho o maior orgulho de trabalhar com você, tá? O orgulho é meu também. E gostaria que você deixasse um recado para as meninas. Um recado, você foi uma mãe adolescente, foi uma dona de casa, foi uma atendente de call center, foi vendedora de shopping, mas nunca deixou de ser a Luana. Sim. Né? Hoje, eu brinco, né, que você não nasceu engenheira, mas hoje você vai morrer engenheira civil, né? Foi Deus. Já sou, Já né? né? Então, o que você deixa para as meninas de hoje que estão começando, estão terminando a faculdade? Como está o mercado? Tem lugar para todos? Tem lugar para todos aqueles que se dedicam. Tem lugar para todos aqueles que não desistem de encontrar o seu lugar no mercado de trabalho. E é, às vezes, assustador, né? Então, a menina que é jovem, o rapaz que é jovem, está estudando, talvez ele olhe para nossa conversa aqui de 40 a mais e acha tudo, nada a ver, né? Isso daí é bobagem. Mas se a gente tivesse tido o ouvido inclinado para os conselhos que a gente recebeu lá atrás, a gente teria poupado, né, muitas dores na vida. Por mais que tudo é aprendizado, claro. O conselho que eu daria principalmente também para aqueles que acham que não dá mais tempo. Tem tempo. Enquanto o nosso relógio está tic-tac e o segundo está passando, a gente está vivendo. Então a gente não pode desistir. Então a gente tem que olhar para aquilo como uma oportunidade de olhar para si mesmo. O que eu quero? Eu estou contente com isso? Se não está contente, corre atrás, não desiste. Não importa como foi sua vida, se você teve uma boa oportunidade, se você teve uma família bem estruturada, com pai e mãe que pagou bons estudos, bons cursos, ou que você vem de uma família desestruturada.
Não importa se você teve tempo para estudar, se você não teve, o tempo que você tem é hoje. Então corre atrás. Tem uma frase que eu gosto bastante, Alexandre, que é do Leandro Carnal, que fala assim: não importa o que a vida fez de você, importa o que você faz com o que a vida fez de você. Então, tem horas que a gente olha pra gente e acha realmente que não tem como mais resolver. E se eu pensasse nisso lá atrás, eu não era engenheira hoje. Então, acho que uma das minhas maiores conquistas na vida, dentre outras, mas o foco profissional, é pensar: eu tenho 40 anos hoje, me orgulho da Luana que fui, que sou e que já enxergo ela lá na frente. Eu vou me orgulhar dela. É isso que eu quero e busco cada dia mais.